Bonito. É bonito ele, né, o visual. Talvez isso eles tenham um pouquinho em comum com as flores, assim, né, que alguns cogumelos são bem vistosos, bem Sim. coloridos, né. O pessoal da biologia às vezes fala até que tem uma regra de que cogumelo colorido que seres coloridos são perigosos, mas nem sempre, né. Flor é uma coisa assim, nem toda flor colorida é Tem perigosa. flores que são bem pigmentadas e são comestíveis. É assim como o cogumelo, tá, esse cor-de-rosa, né, esse cogumelo salmão comestível, assim como existem cogumelos que são branquinhos e parecem inofensivos, mas às vezes são super venenosos, né. É, inclusive é bom dar um alerta. Apesar de ter essa lista grande, né, de cogumelos que podem ser consumidos, não dá para sair consumindo cogumelo se você encontrar na natureza, né, tem muito perigo aí. Exato, de forma alguma consumir coisas sem ter a certeza do que tá fazendo, né. É perigoso, pode causar, problemas sérios, né, e até morte, né. Eh, então não se deve. Não só a espécie de cogumelo errada, se você acabar, consumindo, porque ele próprio produz, substâncias venenosas, né, mas mesmo um cogumelo que a espécie seja comestível, mas esteja crescendo num ambiente em que tenha contaminação, por exemplo, por metais pesados, por substâncias radioativas, inclusive foi encontrado, os cogumelos têm uma capacidade muito grande de acumular substâncias dentro deles. Então, às vezes, você até identificou a espécie corretamente, mas não deve, se não tiver toda a certeza de que é uma área que tem, o substrato próprio ali para o cogumelo, consumir. Pode estar se colocando em risco, né. Porque existem as espécies que são tóxicas, né, e aí tem vários tipos de toxicidade. Perfeito, desde leve toxicidade até fortíssima, né. Então, mesmo alguns cogumelos que são consumidos, com mais frequência e produzidos em escala, alguns deles em quantidade grande podem causar desconforto digestivo, porque é muita fibra. Eles têm, se forem consumidos crus em grande quantidade, têm alguns deles têm hidrazina, são substâncias são usadas até como combustível de foguete, mas elas fazem mal à saúde. Então, eh, tem que preparar da forma correta também os cogumelos ali, porque mesmo esses convencionais, eles podem não fazer muito bem se não consumir da forma correta. Então não é muita quantidade e tem que dar aquela preparada de cozinhar e tudo mais, né, para eliminar as hidrazinas. Agora tem cogumelo que não importa como você prepare, ele vai continuar mortal, tem cogumelo mortal. Até é curioso, aqueles que são mais tóxicos, eles têm um efeito tóxico mais lento, a progressão dos sintomas, né. Então, aqueles que são levemente tóxicos, rapidamente têm algum efeito gastrointestinal, vômitos, diarreia, coisas desse tipo, né. E os que são mais problemáticos, eles afetam órgãos internos, né, e causam falência, né, fígado, rim, e isso pode acontecer gradualmente ao longo de dias, né, E demora uma mais pra morte pessoa sofrida. identificar. Pode necessitar de transplante de órgãos e pode ir à falência com um consumo de cogumelo errado. E Perigoso. às vezes é bonito tudo o cogumelo e parece inofensivo, e não se deve arriscar só pela aparência, né. É. Cuidado, pessoal. Meu Deus. Tem aqueles perigosos, mas tem aqueles muito bons. Isso às vezes também é uma fama que os cogumelos têm meio que em excesso, né. Porque diga pra nós, as plantas também têm Também. plantas que são perigosas, né. Animais, Animais que são perigosos, então a gente deve ter cuidado com tudo, né, da tudo. natureza que a gente não conhece direito, né. Pode às vezes causar alergia também, tem pessoas que especificamente têm alguma reação adversa, então mesmo que conheça outras pessoas que consomem determinado tipo de alimento, quando é a primeira vez vai devagarzinho, né, você pode ter em particular Isso é verdade. alguma reação, né. Curioso que agora você me lembrou, essa semana ainda tem um grupo que a gente discute coisas de cogumelo, e apareceu um pessoal coletando cogumelo mesmo comestível, né. Tem muita gente que tem segurança na identificação e tudo mais, mas eles estavam coletando um cogumelo em especial, que ele tem uma peliculazinha que parece viscosa, assim, e eu já tinha lido um trabalho que saiu nos anos 80 ali, que é um relato, bem curioso isso, né, mas o próprio pesquisador, ele ingeriu, e ele passou super mal e ele descreveu todo o progresso, assim, né, então ele comeu e 15 minutos depois do que ele comeu, ele teve um desarranjo terrível que durou 5 dias. Aí ele fez em duplicata, né, porque ele esperou alguns dias, ele não sabia que era aquilo que ele tinha comido, tinha dado problema, e foi lá e comeu de novo e teve de novo mais 5 dias, né. Você é um cientista raiz. Exato, ele relatou a própria experiência pessoal, ele foi a cobaia dele próprio, né. É isso que eu ia perguntar, né, tem uma infinidade então de tipos de cogumelos, como que a gente sabe quais são
comestíveis, quais não. Fez uma regra, tem que experimentar sempre? Não, essa é a última alternativa, né. Na verdade esse cara era um micólogo experiente e tudo, né, e é uma partezinha do cogumelo que tem essa questão indigesta, ele publicou até isso para ser um relato de caso, né, mas depois que a gente colocou no grupo, várias pessoas falaram: "Não, eu já comi, não tive, pode ser que ele tenha pego um espécime que estava contaminado", e daí causou uma discussão ali no grupo se era ou não, né, culpa da tal película ali, né, que ele tinha passado mal. Mas não tem uma regra prática que seja geral, que você fale: "Ah, perceba tal coisa e se você perceber essa coisa, você vai saber se ele é venenoso ou se não é". Não tem. O pessoal às vezes inventa umas, né, essa da cor é uma delas, né, essa não serve, tipo, é colorido, é venenoso e não é colorido, não é, não tem. Tem colorido que é venenoso, tem colorido que não é, tem aquele branquinho que é e, né, tem o que não é, então a cor não tem uma regra geral. Outra coisa que o pessoal às vezes fala, se você vê um animal comendo, um inseto comendo cogumelo, é porque ele é comestível, né. E assim, 2 coisas, pode ser que para aquele animal, para aquele inseto, né, pode, né, ele pode comer aquele cogumelo. Mas pode ser que daqui a pouco ele comer, ele vai capotar logo ali depois, né, você tá olhando só ele comer ali, não quer dizer nada, né, que aquele cogumelo seja E seguro. talvez é uma espécie que está adaptada àquele consumo e nós não estamos, né. Precisamente, né. Enzimas diferentes, a gente vê cupim come madeira ali, né, ele tem lá os micro-organismos, sei lá, as enzimas para digerir a celulose, a gente não pode comer a mesma coisa, né, não dá. Somos animais, mas vamos com calma aí na dieta. É onívoros, né, mas não tanto assim, né,